Boa tarde, veganos. O que espera a gente, então, nesse início de tarde aí, pós-CPI lá nos Estados Unidos? Os dados de inflação ali preliminares foram divulgados, a curva de juro também foi falada ali. Vamos ver de fato qual foi o CPI, se aumentou, se diminuiu. Lógico, aumentou, todo mundo já viu, né? Subiu esse mês 0,2%, acumulando uma alta nos últimos 12 meses, no último ano, de 2,3%, que é a menor alta desde fevereiro de 2021, né? Em paralelo a isso, a gente começa aqui com as notícias de hoje sobre a negociação dos Estados Unidos com a China, que eles, né, no dia de ontem, a Casa Branca, então, soltou ali os comunicados abaixando de 140% para 54% as tarifas sobre as pequenas encomendas, né, que são chamadas minimis ali. E essas minimis são, nos Estados Unidos, encomendas essas até $800 lá da China, que representam 90% da modalidade, né? Ou seja, 90% das importações ali dos Estados Unidos são abaixo de $800 para serem consideradas essas minimis. Então, abaixou a taxa delas ali de 140% para 54%. Lembrando que os lojistas, ali, os grandes lojistas e grandes plataformas, tipo a Temu e a Shein, né, vão ser as que vão absorver a maior parte disso, vão pagar 30% ali dessa correção ali de 96%, né? Então, aliás, de 86%. Então, isso vai acabar reaquecendo aquela economia ali da importação e segurou um pouco os planos, então, das fábricas voltarem para os Estados Unidos. Não está tão atrativo assim. Isso faz com que não sejam criadas novas vagas de empregos industriais, que os Estados Unidos estava, né, buscando isso. Então, os planos do Trump ali tiveram que sofrer um reajuste ali, né, uma nova rota depois dessa tensão toda que ele buscou ali, porque ele acabou criando com a China e essa guerra tarifária, né? Então foi exatamente isso. As taxas estão sendo abaixadas, reduzidas de 120% para 54% para os itens ali nos valores até $800 enviados da China, com uma taxa fixa de $100 a ser mantida, ou seja, tudo que você comprar até $800 vai pagar $100 ali de taxa e acabou. E ainda hoje, né, 9h30 da manhã, no horário aqui de Brasília, a gente teve a CPI lá nos Estados Unidos, né, a divulgação do CPI, que é o Índice de Preços ao Consumidor, né, principalmente o CPI-U, que são todos os consumidores urbanos lá nos Estados Unidos, e mostrou essa inflação ali moderada, né, de 0,2% no último mês, após a queda que a gente teve de 0,1% de março. Então, de fevereiro para cá, a gente está, né, ainda num saldo positivo ali, inflacionário do CPI de 0,1%. A variação anual não ajustada dos últimos 12 meses ainda está ali nos 2,3%, que é a menor alta desde fevereiro de 2021, lá na pandemia. Então, né, aliás, logo após a pandemia. E a variação anual não ajustada, né, dos últimos 12 meses está ali em 2,3%, sendo a menor desde fevereiro de 2021. O núcleo da inflação, né, para todos os itens ali, exceto alimentação e energia, avançou também 0,2% em abril, acumulando uma alta ali anual de 2,8%, indicando que a alta de preço de base ainda está acima da média do esperado e do buscado pelo governo, e principalmente ele pelo Fed, né? A gente viu o Jerome Powell essa semana falando muito sobre isso, sobre toda essa movimentação, o que ele está pensando ali para a taxa de juros, mas a inflação ainda está batendo. Os alimentos, a gente vai ver aqui na tela, aqui está mostrando para a gente o sumário aqui do CPI de hoje, dia 13 de maio de 2025, 8 a.m. no horário deles, que para a gente era 9h30, falando então os números aí para o mês de abril, falando que justamente subiu 0,2% e nos últimos 12 meses ali 2,3% antes do ajuste temporal ali, né, seasonal adjust, do ajuste mensal. Aqui embaixo a gente tem a tabela, e aqui embaixo a gente tem a tabela, né, dos últimos 6 meses ali, mais o anual sem ajuste, né, antes do ajuste. Então vocês veem aqui que, por exemplo, o do gás aqui, né, o do gás encanado tem acumulado uma alta aí de 16% nos últimos 12 meses, enquanto todos os tipos aí de combustíveis têm caído de 12%,
né, 11,8% a 9,6%. Alguns outros custos nos Estados Unidos também têm caído, como o de apparel, que é o custo, né, de vestimenta, de acessórios que você compra ali no dia a dia de produtos. O shelter, que é o custo de abrigo, tem aumentado, né? O índice da construção civil nos Estados Unidos a gente tem acompanhado que tem aumentado, sim. Então, tá rolando uma movimentação no setor imobiliário, ali, principalmente no de construção civil, pouco aquecida em certos estados, que faz esse número ali subir na média, causando, então, nessa percepção aqui nos números de shelter do CPI. Tá? Alguns outros números aqui também têm crescido, chamado a atenção, tipo da eletricidade e o custo da comida longe de casa. Eles têm diminuído muito, se você for ver aqui está tudo quase no negativo, isso que a gente acabou de falar, mas, né, ainda continuam com um saldo positivo ali no inflacionário nos últimos 12 meses. Então, os principais componentes ali que têm feito elevar foi justamente o setor de habitação, o setor de energia, que também acumulou uma alta ali de 0,7% nesse mês de abril, e o de alimentos ali, que acabou sendo prejudicado pelo alimento fora de casa, ou seja, aquela comida no dia a dia na rua e não a do supermercado, que levou a média ali um pouco para cima. Alguns outros itens que subiram também em abril incluem móveis, cuidados médicos, seguros de automóvel e educação. O resto ali começou a cair, principalmente de veículos usados e transporte aéreo, com todos os seus combustíveis. Tá? Em resposta a essas pressões inflacionárias todas que a gente acabou de discutir, que ainda estão no nível de moderada, o Fed manteve na reunião do 7 de maio o intervalo alvo para a taxa básica, né, o Fed Funds, ali de 4,25% a 4,5%, ou seja, não mudou nada, segue igual, e essa decisão foi anunciada lá no dia 7 agora, semana passada, confirmado por todos os diários lá do Fed, que reportando ali 4,5 como limite até hoje, dia 13. Então não deve passar isso e ele está tentando abaixar ali na reunião do mês que vem. Vamos ver. O mercado reagiu tranquilamente, modestamente a tudo isso. Vocês veem que todas as grandes empresas ali têm, com exceção da Apple, que deu uma derretida forte, deu uma subidinha, deu uma corrigida boa. Quem shortou as ações ali do mercado tradicional dos Estados Unidos hoje se deu bem, ainda tem algum movimento rolando ali, mas a volatilidade já está tão assim, e com esse juro, com todo esse incentivo a buscar ativos de risco, acho que já vale muito mais a pena você pular para cripto ali e começar a brincar no Ethereum que está subindo, no Bitcoin que está subindo, até a gente experimentar essa próxima correção. Tá? Então, o mercado todo está de olho, principalmente o mercado cripto. Se você entrar agora, vamos entrar aqui ó, rapidinho no CoinMarketCap, por exemplo. Vamos ver como está o desempenho das moedas aí agora na última hora. 1h da tarde agora, então já deu tempo do mercado assimilar tudo isso. A China acorda e começa a operar mais tarde. Vamos tentar ver o que vai acontecer agora na segunda parte do mercado, na nossa call de final de tarde, né? Mas então, Bitcoin na última hora subindo 0,3%, Ethereum 0,9% ali, XRP 0,74%, Binance ali, BNB 0,54%, Solana 1,5%, né? Solana foi o que mais subiu agora. Mas nos últimos dias aí continua lindo, maravilhoso, principalmente Solana, XRP e Ethereum. Depois da atualização aí deu essa boa disparada. Nos últimos 7 dias o gráfico está completamente lindo. E nos últimos 7 dias vocês podem ver que está tudo verdinho, a coisa mais linda e maravilhosa do mundo. Então vamos aproveitar para ficar de olho. Market cap ali está lateralizando, está agora em 3,34 trilhões, ontem estava em 3,33. Então, né, ó, subiu ali 0,82%. Fear and Greed está 71, se não me engano, ontem estava também, ou 73 no máximo. E vocês veem aqui que esse índice do Altcoin Season está puxando para o Bitcoin, ou seja, a galera não está nem aí, aparentemente, né, tão mais aí para as meme coins, alt season, né, ali parece que ainda não está muito bem definido esse momento, né? A gente sabe que quando o Bitcoin começa a chegar, chega, né? Historicamente, quando o Bitcoin chega ali perto dos 60%, ele começa a condensar, a saturar e dividir essa liquidez ali para baixo para o mercado de altcoins, dando início à alt season. A gente está agora em 62% de dominância do Bitcoin, isso não está acontecendo, né? Então, é um mercado atípico, é um ciclo atípico, na verdade,
Vamos ver o que acontece nas próximas semanas, principalmente porque hoje a gente está muito correlato com o mercado tradicional, com a política ali, está tudo balançando muito, ainda está tudo, né, se misturando muito, fazendo encontro das águas, então acaba ficando uma situação realmente diferente do normal que a gente conhece, né? Então, o market cap, a gente já falou, volume de negociação nas últimas 24 horas, o mercado cripto caiu 12,5%, ou seja, a gente não está nem vendo uma força de venda expressante, porque isso, né, obviamente, aumentaria o volume de negociação, mas parece que a galera está rodando e está comprando menos, obviamente, também. Foi de 144 bilhões aí, caiu bastante de ontem para hoje, e, pois é, o gas agora está tranquilo, né? Então a galera não está movimentando muito realmente. E é isso aí. Então fica de olho, vamos esperar agora o final da tarde para ver o que acontece ao longo do dia e ter uma melhor noção ali de como a gente se planeja para reagir agora ao longo da noite quando os chineses começarem a acordar. Beleza? Tamo junto, pessoal. Até mais tarde.